Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de Língua Portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é: como esta palavra é formada? Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 6º ano dos anos finais e trabalha a habilidade formar antônimos com acréscimo de prefixo, que expressam noção de negação. E tem como objetivos, primeiro, entender melhor o processo de formação de palavras. Segundo, aprender a formar palavras com significados contrários, acrescentando os prefixos que exprimem a ideia de negação. E terceiro, saber o que é prefixo, palavra primitiva e palavras antônimas. Não se esqueça de que você pode marcar sua presença, estudante, também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Você já ouviu falar sobre o processo de formação das palavras? Sabe como as palavras que passam uma ideia de negação são formadas? Vou dar um exemplo para você pensar melhor. Veja as duas frases. Primeira frase, estou feliz. Segunda frase, estou infeliz. Aposto que você sabe o que significa a palavra feliz. A palavra feliz está relacionada ao sentimento de contentamento, satisfação e realização. É possível se sentir feliz ao tirar uma nota 10 em uma prova, por exemplo, ou ao ganhar um presente que tanto desejava, ou ainda ao receber um abraço de uma amiga, não é mesmo? Nestes momentos, há o sentimento de contentamento, de satisfação, de realização. Você se sente feliz. E você sabe o que significa a palavra infeliz? Perceba que é uma palavra bem parecida com a palavra feliz, porém, há o acréscimo do in. Esse in tem um significado. Ele é utilizado para expressar uma ideia de negação. Vamos lembrar o nosso exemplo? Primeira frase, estou feliz. Segunda frase, estou infeliz. Perceba que no primeiro caso, a pessoa afirma estar contente, satisfeita, realizada. E no segundo caso? No segundo caso, o in, como aprendemos, expressa uma ideia de negação, lembra? Então, a pessoa está dizendo que não está contente, não está satisfeita, não está realizada. Você pode se sentir infeliz ao tirar uma nota baixa, quando alguém de sua família deixa você sem celular por algum motivo, ou quando acaba se desentendendo com um amigo ou uma amiga, por exemplo. Chamamos a palavra feliz de palavra primitiva e o in chamamos de prefixo. Palavra primitiva, prefixo, o que é isso? É isso mesmo. Vamos entender melhor o que significa isso. Não se preocupe, você irá aprender a entender rapidinho o que significa isso. A palavra primitiva significa mais antigo ou aquilo que vem primeiro. No processo de formação de palavra, a palavra feliz não é formada a partir de outra palavra já existente na língua. Na realidade, a palavra feliz servirá de base para formar outras palavras, como, por exemplo, infeliz e infelizmente. Para formar uma palavra, a partir da palavra primitiva, deve-se apresentar um prefixo. Prefixo é o que vem antes da palavra primitiva. Na palavra infeliz, o prefixo é o in. Então, fica dessa forma. In, que é o prefixo, e o feliz, que é a palavra primitiva. A partir do que vimos até aqui, é possível perceber também que as palavras
Feliz e infeliz são opostas, contrárias. Você percebeu isso? Chamamos essas palavras que têm significados contrários ou opostos de palavras antônimas. Vamos conhecer agora algumas palavras que são antônimas e que, com acréscimo de prefixos, expressam uma noção de negação? Veja um exemplo. A palavra descontente. A palavra descontente apresenta o des, que é o prefixo, e a palavra primitiva, a palavra que vem primeiro, lembre-se, que é a palavra contente. O prefixo des, nesse caso, expressa uma ideia de negação. Logo, descontente é uma pessoa que não está contente, ou seja, alguém que está insatisfeito. Agora, outra palavra, a palavra infiel. A palavra infiel apresenta o prefixo in e a palavra primitiva fiel. Já aprendemos que o significado do prefixo in, você se lembra? O prefixo in expressa a ideia de negação. Logo, a palavra infiel significa alguém que não é fiel. Expressa uma falta de fidelidade. É alguém que falta com seus deveres para com o outro. Os prefixos com ideia de negação aparecem muito em fábulas, lá na moral da história. Mas você sabe o que são fábulas? Já leu ou escutou uma história desse tipo? Nascida da tradição oral, ou seja, pela fala, estudos indicam que no Oriente, por volta do século V a.C., o próprio nome remete à história contadas e passadas de geração para geração. A fábula é um texto ficcional, ou seja, de fantasia, cujos personagens, na maioria das vezes, são animais com características humanas, tais como a fala, os costumes, etc. A fábula tem caráter educativo e, ao final, traz um ensinamento, fazendo uma comparação ao cotidiano. A mensagem educativa é chamada de moral da história. Vamos conhecer uma fábula. Essa fábula chama-se A Galinha dos Ovos de Ouro. Vamos lá. A Galinha dos Ovos de Ouro. Havia uma galinha que conseguia pôr ovos de ouro. O seu dono, ganancioso, começou a achar que havia uma pilha de ouro na sua barriga e resolveu matá-la. Foi aí que descobriu que o animal por dentro era igual a todos os outros. Assim, ele perdeu o animal, que lhe trazia lucros, na ambição de aumentar rapidamente a sua riqueza. Moral da história: a cobiça insaciável pode levar-nos a perder tudo que temos. Se o fazendeiro soubesse dar valor à galinha mágica que tinha nas mãos, talvez pudesse ter enriquecido muito mais. Contudo, o homem resolveu matar o animal e ficou sem nada por ser ganancioso e impaciente. Esta é uma história ficcional, uma história de fantasia, em que há a presença de dois personagens principais. Perceba, a galinha, a presença do animal, então como um personagem, e o dono ganancioso. A moral da história, ou seja, o ensinamento a ser aprendido a partir da história, é sobre ganância. A ganância é o desejo intenso e moderado por bens e riquezas. É uma busca incessante pelo lucro. A partir dessa fábula, aprendemos que a ganância, ao invés de ganho, termina em perda de bens, de riqueza e de dinheiro. Agora, percebeu a presença do prefixo in em uma das palavras na moral da história dessa fábula? Você sabe o que significa? Pense um pouco. Se você respondeu que é a palavra insaciável, parabéns! A palavra insaciável, lembre, significa não é saciável, que não se sacia, que não se farta, que não se satisfaz plenamente. Lembre-se de que o prefixo in indica uma noção de negação. Então, qual é o antônimo da palavra insaciável? Ou seja, o contrário da palavra insaciável. Vou dar uma dica. Para encontrar o antônimo, basta tirar o prefixo in da palavra. Pense um pouco.
respondeu saciável, parabéns! A palavra saciável, ao contrário de insaciável, significa aquilo que se pode saciar. Viu como aprender sobre a formação de antônimos com acréscimo de prefixos que expressam a noção de negação é importante? A partir disso, é possível entender melhor e mais facilmente o significado das palavras. Agora que você estudou e aprendeu um pouco mais sobre como formar antônimos com acréscimo de prefixos que expressam a noção de negação, vamos praticar? Mas já marcou sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Questão 1. O que é prefixo? Letra A. É o termo que vem antes da palavra primitiva? Letra B. É o termo que vem depois da palavra primitiva? Letra C. É uma palavra composta? Ou letra D. É uma palavra de outro idioma? Pense um pouco. E a resposta correta é a letra A. É o termo que vem antes da palavra primitiva. Agora vamos para a questão 2. Questão 2. Na palavra desrespeito, qual é o prefixo e qual é a palavra primitiva? Letra A. Desrespei é o prefixo e to é a palavra primitiva. Letra B. Desres é o prefixo e peito é a palavra primitiva. Letra C. Des é o prefixo e respeito é a palavra primitiva. Ou letra D. Desrespeito é o prefixo e não possui palavra primitiva. Agora um tempo para você pensar. Parabéns para você que respondeu a letra C. Des é o prefixo e respeito é a palavra primitiva. Agora vamos para a questão de número 3. Qual é o antônimo da palavra desrespeito? Letra A, desrespeitar. Letra B, desrespeitador. Letra C, respeitador. Ou letra D, respeito. Pense um pouquinho aí. E a resposta correta é a letra D, respeito. Estudante, última chamada para a lista de presença. Já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Agora, um breve resumo da aula de hoje. Na aula de hoje você aprendeu o que é um prefixo, uma palavra primitiva e o que são palavras antônimas também. Depois, você aprendeu como formar antônimos com acréscimo de prefixos que expressam noção de negação. Você descobriu que as palavras com prefixo costumam aparecer em fábulas quando é narrada a moral da história. Você também, estudante, fez atividades e praticou o que aprendeu. Agora, que tal você também participar de nossas aulas? Vou deixar um desafio para vocês. Pesquise palavras que possuem o prefixo in em fábulas, depois tire uma foto e nos envie para este QR Code que aparece aqui na sua tela. Conto com a participação de vocês. E espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima! E lembrem-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!